Chega então o ano de 1808, que marca o fim do período colonial, por consequência da chegada da família real portuguesa ao território brasileiro, como estratégia de fugir dos conflitos bélicos acontecendo na Europa e que Portugal via sua família real sendo ameaçada. Vamos chamar o segundo período da educação no Brasil de família real no Brasil, que vai de 1808 a 1822. A bem da verdade, é preciso que isso fique bem claro, não existia um sistema educacional verdadeiro no território brasileiro. Existiam o quê? Iniciativas isoladas, religiosas, mas que não eram, digamos assim, sistematizadas ao ponto de ser chamado de um sistema educacional. Contudo, com a vinda de Dom João VI para o Brasil, nesse período da família real no Brasil, ele fez inúmeras atitudes que melhoraram certos aspectos da cultura do Brasil. Ele abriu academias militares, jardim botânico, e a Biblioteca Real e o Museu Real. Aí você pode estar se perguntando, então a educação passou a ser valorizada a partir da vinda da família real no Brasil? Não pode ser considerado esse ponto. Na verdade, houve melhorias em alguns aspectos, mas a educação continuou tendo importância secundária neste período. Próxima fase da educação no Brasil, nós chamamos de a fase de Império, que vai de 1822 a 1889. Interessante que em 1824 o Brasil teve uma Constituição que instituiu a liberdade de ensino sem restrições, e pelo menos a intenção de uma instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. Em 1827, tivemos a criação de uma lei que perdurou desta data até 1946 e que exigia e garantia a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades e vilarejos do Brasil. Em 1834, houve um ato adicional que alterou a Constituição, deixando a cargo das províncias o ensino elementar, secundário e de formação dos professores. A cargo do poder central ficou apenas o ensino superior. E por falar em formação de professores, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar das famosas escolas normais, a escola normal. O que era a escola normal? Ela focava nesse aspecto da formação de professores, de capacitação para a educação básica. E a primeira escola normal, ela foi fundada em Niterói no ano de 1835. Outra fundação que marcou a história da educação brasileira é a fundação do Colégio Pedro II em 1837. O próximo período da educação brasileira é o período da Primeira República, que vai de 1889 a 1930. É preciso deixar bem claro que o ensino secundário era visto apenas como um preparatório para a pessoa ingressar no ensino superior. Não se pensava uma formação mais ampla, técnica, nesse período para quem estava no ensino secundário. Vale destacar que, embora pareça muito comum para todos nós você ter para cada série uma faixa etária de alunos, naquela época era tudo junto, independente da idade. A partir desse período, da Primeira República, houve a divisão em séries de acordo com a faixa etária, o chamado ensino seriado. As décadas de 1920 e 1930 viram surgir o forte movimento do chamado escola-novismo. A conhecida Escola Nova tinha inspiração liberal-democrática. A Escola Nova ela teve uma influência forte no nosso país, tanto é que houveram reformas educacionais inspiradas nestes preceitos. No Ceará, por exemplo, Lourenço Filho coordenou em 1923 uma reforma nesse sentido. E Anísio Teixeira, em 1925, na Bahia, também coordenou uma reforma educacional inspirada nos preceitos da Escola Nova.
De 1930 a 1945 viu a chamada Era Vargas. Lembra do que a gente falou? Que a divisão da história da educação do Brasil ela é muito semelhante com a história política? Pois bem, no período que governou Getúlio Vargas, temos também um período que vamos caracterizar agora. Em 1930 foi criado o Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde Pública. Já o movimento da Escola Nova continuou a ganhar força, e esta estava centrada principalmente na valorização de jogos e do exercício. Valorizava atividades que favorecessem a motricidade e a percepção do estudante. Um pouco antes da Era Vargas, já existiam algumas universidades, como por exemplo a do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Minas Gerais. Já a fundação da USP aconteceu dentro do período da Era Vargas e foi no ano de 1934. O Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, referência até hoje no ensino técnico, foi fundado no ano de 1942. Na década de 40 também foram criadas importantes leis que regulamentavam o ensino primário, o ensino agrícola e também o ensino comercial.